Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com nossas aulas aqui no nosso capítulo 9, Sudeste, Paisagens Contrastantes. Então, abra o livro de vocês, na página 62, e vamos para a nossa aula. É importante destacar novamente que a gente tem uma grande diversidade vegetal, climática e de relevo na região sudeste. Como vocês podem ver na imagem aí na tela, o tipo de vegetação original predominante no sudeste é a Mata Atlântica, mas ocorrem também áreas naturais de outros tipos de vegetação. São exemplos: na parte central do estado de São Paulo e no centro-oeste de Minas Gerais, a vegetação do tipo cerrado. No extremo norte de Minas, a gente encontra também a caatinga, devido à sua transição com o Nordeste. Em algumas porções do estado de São Paulo e em pontos isolados em Minas Gerais, também encontramos a Mata dos Pinhais. E no litoral dos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, há a presença de vegetação litorânea. Assim também como no clima, e vocês podem ver na imagem na tela, naturalmente as áreas de cobertura vegetal do Sudeste estão associadas às variedades climáticas que ocorrem na região. A parte ocidental da região, por exemplo, possui um clima tropical semiúmido, com chuvas de verão. Já sobre as áreas serranas, predomina o clima tropical de altitude, que apresenta médias de temperaturas anuais inferiores às outras áreas climáticas. Além disso, parte do norte de Minas Gerais apresenta o clima semiárido, que, assim como eu falei anteriormente, é uma faixa de transição com o Nordeste. E também no relevo, como também vocês observam na imagem, podemos observar as planícies e planaltos. No entanto, predominam os planaltos, como os de Minas Gerais, em que se destacam a Serra da Mantiqueira, no sul do estado, a Serra do Espinhaço, no centro-norte do estado, e a Serra da Canastra, no leste do estado mineiro. No litoral de São Paulo, também se encontra a Serra do Mar, que se estende até a região sul. Já as áreas de planície são escassas, ficando restritas a estreitas faixas litorâneas, salvo no norte do estado de Espírito Santo e do Rio de Janeiro, onde avançam para o interior. E as paisagens no sudeste são intensamente transformadas. Com o tempo e o desenvolvimento da região, muitas pessoas deslocaram-se para o sudeste. Então, a paisagem natural ela foi drasticamente alterada pela ação humana. Hoje, grande parte dos recursos naturais não existem mais. E como eu falei, essas transformações ocorreram ao longo do tempo, desde o processo de colonização. Então, essas transformações iniciaram lá no início da colonização, com a produção da cana-de-açúcar, ainda no século XVI, quando, em 1534, o português Martim Afonso ordenou a construção do primeiro engenho brasileiro na vila de São Vicente, próximo a Santos, em São Paulo. Porém, como é sabido, a urbanização foi propiciada na região sudeste devido à descoberta do ouro, nas regiões das Minas Gerais, no século XVIII. Mas só vai se intensificar de vez esse processo de urbanização na região com o café e também com a industrialização. Teremos um declínio da mineração no final do século XVIII e início do século XIX, e vai ter, a partir desse momento também, a intensificação da produção de café na região sudeste. Então, essas grandes áreas elas vão ser desmatadas para dar lugar aos novos cafezais na região. E como consequência disso, pouco mais de meio século depois, cerca de 25 a 30 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica desapareceram. Isso, obviamente, devido a um cultivo sem preocupação, que desgastou o solo, derrubou florestas e transformaram essas áreas em áreas de cultivo. E já no século XX, com o processo de industrialização, a urbanização vai se tornar cada vez mais intensa. É a partir daí que a urbanização, a construção de cidades vai se dar de forma intensificada. Maiores transformações e danos ambientais surgiram na região sudeste. Como bem sabemos, essa urbanização não ocorreu de forma equilibrada, não só no sudeste, mas também no Brasil. Mas no sudeste e, em menor parte, no sul, houve um processo muito mais intenso devido ao surgimento de metrópoles. Então, essa expansão urbana sem planejamento, ou seja, sem considerar os aspectos ambientais, transformou drasticamente a paisagem que havia naquela região. Hoje, muitos municípios estão com problema de degradação ambiental devido a esse processo acelerado e desequilibrado.
Então, há uma carência de áreas verdes, uma impermeabilidade excessiva do solo, uma ocupação de várzeas, encostas e mananciais, assim como condições precárias de saneamento, e igualmente precária é a destinação correta para os resíduos sólidos, contaminando então o solo e poluindo o ar e a água. Entendido, meus queridos? Então, por hoje é só. Para casa, vocês irão responder as atividades das páginas 65, 77 e 78 até a questão 5 do livro didático e do livro suplementar as questões de 1 a 5, referentes ao capítulo 9. Belezinha? Até a próxima, bons estudos, se cuidem e fui!